Show. Agora sim. Shalom, apóstolo Carlos. Deus abençoe, meu apóstolo. Amém, meu apóstolo. Graça e paz, família, povo de Deus. Amém. Vamos orar, gente. Depois eu coloco aqui, abro tudo e vou explicando. Feche os seus olhos agora. Fica bem relaxado, bem tranquilo. Esqueça tudo ao seu redor. Esqueça quem está no seu redor, esqueça os problemas, esqueça tudo agora, pelo menos por agora. A sua concentração vai contar muito agora para que você consiga absorver tudo que for falado aqui. Então você precisa estar bem concentrado, bem sensível. Eu costumo falar que o profético, ele é bem sutil. Ele passa, se você não perceber o profético, ele vai embora e você não pega e acabou. Entende? Então fica bem com o seu espírito bem aberto para que você entenda tudo que for falado aqui, você já comece a ser ministrado já antes da gente ministrar realmente. Feche os seus olhos aí, já começa a falar em línguas. Começa a falar em línguas, você e o Senhor aí agora. Não espere por mim agora, eu vou colocar um som do chofar aqui. Você vai começar a falar em línguas, você e o Senhor aí. Amém? Para que a gente consiga gerar uma atmosfera de glória. Tá bom? Seja exaltado, Espírito Santo. Seja glorificado, meu amigo, meu amor. Eu queria dizer nessa noite que eu te amo, Senhor Espírito Santo. Eu te amo, Jesus, eu te amo, papai. E que o Senhor é o principal, papai. Que o Senhor é o mais importante aqui no nosso meio, papai. Papai, não nos deixe fazer nada se não for da sua vontade. Papai, nós queremos, Senhor, não aprender mais de Ti, Senhor, mas viver mais de Ti, Senhor. Nós queremos adentrar mais, Senhor, nessas águas profundas, Senhor. E trazer vida, Senhor, o que a Sua palavra diz, Senhor. Não queremos ficar em águas rasas, Senhor. Nos eleva, Senhor, para essa profundidade, Senhor, em que o rio nos conduz, Senhor. Que vai além da nossa lógica, da nossa imaginação, da nossa força, papai, do nosso entendimento, Jesus. Espírito Santo, por favor, não me deixe te atrapalhar. Se for preciso, Senhor, que nem tenha aula hoje, papai. Se for preciso, que eu nem precise falar nada, mas que o seu Espírito haja, porque o Senhor precisa estar totalmente em liberdade no nosso meio. Que não sejam apenas palavras, Senhor, não apenas as citações, Senhor, mas que sejam manifestações do seu poder, Senhor, para que traga destino sobre a nossa vida, Senhor. É isso que nós queremos, Senhor. Nos aproximarmos mais de Ti a cada dia, Senhor. Senhor, nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor libere os seus anjos agora, Senhor, para que ministre sobre cada um de nós, Senhor. Libere anjos especiais, Senhor.
Anjos ministradores, Senhor. Senhor, eu te peço que o Senhor tire todo o cansaço, papai. Tire, Senhor, toda exaustão, todo sono, Pai, que não provém, não é cansaço natural, Senhor. Todo sono espiritual, Pai. E, Senhor, a partir de agora eu quero quebrar toda força maligna, Senhor. Que todo espírito imundo que se levantar contra nós, Senhor, que caia por terra, Senhor. Que todo espírito humano, Senhor, que qualquer bruxo, Senhor, feiticeiro, papai, que vier em viagem astral tentar atrapalhar cada um de nós, Senhor. Eu te peço, papai, coloque os seus anjos de prontidão, Senhor. Que eles se arrependam, Senhor, então porta o fio de prata, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós bloqueamos toda interferência maligna no nosso meio, Senhor. Nós queremos declarar, Senhor, o fluir do seu Espírito, Pai, sobre nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, papai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Eu vou pedir só algo antes para vocês. Quem já é aluno já antigão já sabe que é algo que Deus faz comigo, sabe? É pessoal meu. E eu não sei porquê, mas talvez seja carência, sei lá o que é. Mas para que, se você puder, né, claro, você puder abrir sua câmera. E porque a maneira como o Espírito trabalha comigo, às vezes, é quando eu bato um olho em alguém, o Espírito Santo fala alguma coisa, sabe? Não é sempre que acontece, mas de vez em quando acontece. Então, só a forma que o Senhor trabalha comigo. Então, caso também você possa, tá? Deixa eu só abrir o arquivo aqui. Da primeira aula. O link tá, o arquivo em PDF está lá no grupo, tá bom, gente? Da primeira aula, eu vou lendo aqui. Eu vou até enviar aqui novamente. E aí, se vocês quiserem, vocês vão vendo. Deixa eu mandar aqui novamente. Porque tem gente que entrou hoje, talvez não tenha visto. É só minimizar aí a tela e baixar lá. Deixa eu caçar aqui, gente, só um minutinho. Mandei novamente, tá? E se você quiser abrir lá para ir acompanhando e lendo junto, acabei de enviar novamente. Shalom, pastora Daniela, Regis de Fogo, que está aí. A gente falou um pouco, pastor Tiago, nem tinha te visto, varão. Deus abençoe. A gente falou um pouco do conceito geral acerca dos anjos na última aula. A gente mostrou que os anjos são citados 273 vezes na Bíblia, os anjos são mencionados 108 vezes no Antigo Testamento, 165 vezes no Novo Testamento, são citados em 34 livros da Bíblia, quase a metade, sabe? A gente falou da função deles, que é adorar o Senhor. A gente falou que a função deles, eles foram criados quando o Senhor formou eles. Eles não envelhecem, não ficam novos, nem ficam velhos, nada. Eles têm aquela forma para sempre. Shalom, general. Deus abençoe, varoa. General Michele. Os anjos foram criados antes do homem, sabe? Salmos 89, 7 diz que eles são santos para sempre, eles são infinitamente inferiores a Cristo. Hebreus 1,4 fala que eles são a serviço da igreja, a serviço dos filhos. Eles foram criados para Jesus, como dizem Colossenses. Hebreus 1,14, vocês perdoam. Então, a gente falou um pouco do conceito geral para que eles servem, tá bom? A gente falou um pouco dos anjos pessoais que existem
E a gente vai falar até citar isso aqui na segunda aula. Bom que vai pegar a mesma coisa. A gente costuma brincar e falar que o crente mais ruim que tem, ele tem pelo menos 2 anjos que trabalham com ele a todo instante. Eu vou até mandar um vídeo que eu esqueci de mandar hoje, que é um vídeo no momento que o espermatozoide ele fecunda no óvulo. E quando ele fecunda no óvulo, há um clarão. E esse clarão, na verdade, isso assim, por meio de revelação, quando a pessoa é designado a pessoa, um anjo para proteger ela, para cuidar dela, para sempre. Você já viram aquela expressão que os católicos diziam muito sobre o anjo da guarda? É exatamente isso. Existe um anjo que está com você desde quando você nasceu e vai ficar com você até você morrer. A doutora Rebecca Brown fala até de uma experiência dela legal, que o anjo dela chegou para ela e falou assim, deixa eu cuidar de você quando a gente chegar no paraíso. Deixa eu cuidar de você lá. Então, o relacionamento dessa equipe angelical com ela era tão forte que esse anjo queria estar com ela até quando chegar na eternidade. Porque os anjos têm esse papel de atuarem com a gente como uma equipe angelical. Uma equipe que vai ajudar a gente a chegar no nosso destino profético, aquilo que o Senhor designou para a nossa vida. Esses anjos pessoais estão muito além de nos proteger. Eles estão ali para nos guiar também. Entende? E a gente falou algumas citações, né, alguns versículos bíblicos acerca dos papéis dos anjos. E a definição desse próprio anjo, em Atos 12, 15, fala da experiência de Rhodes, né? Ó, fala assim, ó, e eles, porém, disseram, você está fora de si, insistindo para a menina. Quando Pedro foi liberto da prisão, ele bateu a menina, ficou tão atônita, ficou tão querendo saber quem era, que ela voltou, o pessoal falou assim, não, você está ficando doido, não é Pedro, é o anjo dele. Então, o que isso quer dizer? A igreja primitiva trabalhava isso de uma forma muito normal, muito natural. Sabe? Como é que os caras conseguiam ouvir a voz de alguém e conseguiam identificar que a voz do anjo de Pedro tinha a mesma entonação de Pedro? É que para eles isso era muito natural, isso é normal. Isso tem que se tornar para a gente. Normal. A gente vê um anjo, a gente ministrar com os anjos, não tem que ser um negócio da gente. Não, gente. É legal pra caramba, a gente tem que valorizar as experiências que o Senhor nos dá? Sim. Tem que dar glória ao Senhor por tudo? Sim. Mas é igual quando a gente ministra cura, profecia, a gente ministra palavras de conhecimento, qualquer outra coisa. Quando os discípulos vieram lá os 70 foram lá, expulsaram demônios, curaram enfermos, o Senhor foi dar um banho de água fria neles na hora. Falou, que legal, cara, isso é muito bom. Só que o nome de vocês está no livro da vida. Pedro foi curar na Porta da Formosa, um coxo estava lá. Ele falou, poxa, a Pedro estava ministrando e me filmou. Deixa eu ver aqui a mensagem. Só um minutinho, gente, deixa eu ver aqui a mensagem. O apóstolo Carlos colocou. Eu estava ministrando e me filmaram. No vídeo, um grande clarão apareceu. Seria esse meu anjo pessoal? É difícil dizer, apóstolo. Por quê? Depende do que o Senhor estava ministrando. Que aí pode ser os anjos de cura, aí a gente vai entrar nisso. Os anjos. Depende muito do que o Senhor estava ministrando. O que o Senhor estava fazendo. Tá? Coloca aí para mim o que o Senhor estava fazendo, que a gente vai ter uma ideia do que anjo que foi. Então, gente, esses anjos, esse anjo pessoal, ele está ali para nos guiar nosso destino profético. Sabe? Ele está ali para conduzir a nossa vida, ele está ali para nos apontar para Cristo, para nos levar para esse ambiente de santidade e devoção a Cristo. São esses caras. E mais um versículo que fala claramente sobre isso é Mateus 18. Mateus 18, 10. Diz assim, ó. Cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai Celeste.
Alguns historiadores, alguns ungidos de Deus, quando diz acerca desses pequeninos, Jesus não estava querendo falar só das crianças, Jesus estava querendo falar dos discípulos. E, gente, os discípulos eram todos crianças. O mais velho era Pedro, porque Pedro tinha bem aproximado de 21 anos. A prova está quando Pedro teve que pagar tributo lá de tirar a moeda da boca do peixe. Jesus teve que pagar imposto para ele e para Pedro. Só pagava imposto quem tivesse acima de 21 anos ou 18 anos, eu não lembro ao certo. Então Pedro era o único mais velhinho, o resto tinha entre 13 e 18 anos. Eram tudo garotos. Sabe? Então, muitos afirmam que esses pequeninos Jesus estava querendo se referir aos discípulos. Entende? E a gente falou acerca que existe esse anjo pessoal. E, gente, os anjos, eles têm nomes, eles têm características, eles têm formas, eles têm personalidades. Vocês, às vezes, vão se deparar com anjos que os caras são em brutamonte, meu irmão. Os caras são pouco assunto. Anjo de guerra, geralmente, então, meu irmão, os caras são brutamonte, são poucas ideias, pouco assunto, e você mal de ver. Só que eu já tive várias experiências, e já vi experiência de crianças. Que você pode falar assim, um adulto, beleza. Eu vi uma experiência de uma criança que eu achei muito legal, cara. Eles estavam numa festividade na igreja, e o anjo dela começou a brincar de pique-esconde com ela. E ela falando pro líder dela, você tá vendo, ele tá escondido ali e tudo mais. E ela brincando com o anjo dela. Porque para muitas pessoas, os anjos são todos quadradões, são todos parados de guerra. Não, cara. Eu já vi experiências de pessoas, já vi isso aqui em casa, com a Érica acontece isso, de anjos dançarem com as pessoas. Michele que o diga. Os anjos começarem a dançar com as pessoas, inúmeras vezes a gente já viu. Eu creio que a maioria de vocês também já viram esse tipo de situação dos anjos começarem a dançar, os anjos começarem a cantar. Toda a chapação, gente, que a gente ia fazer aqui, principalmente quando a gente estava na época da matriz, do Geração Eleita, a Érica ia ministrar louvor, eu fazia questão de abrir todos os microfones, porque os serafins que trabalham com a Érica começavam a cantar junto. Começavam a ouvir voz de outras pessoas cantando, ninguém no microfone. Sabe? Então, os anjos eles estão muito além de proteger a gente como um guardião reto, forte e totalmente sério que está ali para a guerra. Não, cara. Eles estão ali para conduzir a nossa vida. Eles estão ali para nos ajudar naquilo que a gente faz. Tanto no Antigo Testamento você vai ver um monte de exemplos disso, tanto no Novo Testamento você vai ver Paulo falando. Várias outras experiências de anjos ministrando sobre as pessoas, como o próprio aconteceu com Maria, como o próprio aconteceu com José, né, que é o pai de Jesus, e vários outros homens de Deus na Bíblia, e os generais de Deus. Sabe? Ungidos de Deus, você vai ver essas experiências assim, muito fortes. Por quê? Esses anjos eles estão aqui para nos servir. Só que qual é o problema? O que muita gente acaba tendo uma barreira aí, sabe? É que quando a gente fala que existe um anjo que está para nos servir, a pessoa já na hora, ela já fecha o coração. Sabe? Ela fecha o coração na hora, pensa assim, um anjo vai me servir, eu não sou digno, eu sou falho, eu não sei o que, eu não sei o que lá, eu não sei o que lá. Tá show, Michele? Sem problemas. Sabe? A pessoa se sente indigna daquilo ali. E, gente, assim como os dons espirituais, assim como o ministério dos anjos, assim como qualquer outra coisa relacionado ao reino dos céus, não é a gente que compra nada, não. Não é pelo nosso esforço que a gente ganha isso, mas é pelo sacrifício de Jesus na cruz, em que ele se fez, que ele morreu como sacrifício no madeiro, se tornando maldito e concedeu dons aos homens. Então, tudo que o reino tem para proporcionar para a gente, todos os dons espirituais, os anjos que trabalham com a gente, tudo
Não é pelo nosso sacrifício, não. Porque no dia que a gente fosse bater no peito para falar, mas porque eu jejuei muito, mas porque eu subi muito monte, mas porque não sei o que lá, a gente vai acabar como a igreja da Galácia. A gente vai acabar como muitas igrejas no Apocalipse, que começaram no amor, começaram buscando um amor genuíno a Cristo, mas depois começaram a se gabar, achando que tudo que elas buscaram, tudo que elas tiveram, foi porque eles fizeram muito. Não é, gente. É um favor imerecido, é algo que a gente não é digno. Mas o Senhor nos comprou e hoje nós somos filhos e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, tudo que o céu tem para designar sobre a nossa vida, a gente pode possuir. Eu ouvi. Deixa só um minutinho, gente. Deixa só que entrou uma pessoa aqui. Shalom, quem é essa pessoa aí que está com S3R? R3, só para que eu saiba. Que tem muita gente aqui que eu não Vitória. conheço, então só para que eu. Shalom. Vitória conheceu. Ai, Vitória? Tá bom, entendi. Vocês perdoam, gente. Entendi, Michelle, é você. É porque, gente, eu faço isso porque eu vejo lives, às vezes, de outros pastores e não estou falando que é o caso aqui, por isso que eu faço, mando só no link lá, no nosso link, não mando mais para ninguém, por isso até que é pago. Porque o que a gente teve de perturbação de satanista, perturbação de gente entrando e botava vídeo pornográfico no meio dos cultos, das coisas, assim, era incontável. Sabe? Tadinha, dava pena da pastora Cana, cara, no meio da live, gente botando vídeo pornográfico, assim, gente que entrava, sem saber lá como. Por isso que entra alguém assim pelo nome, já poder. Se não tiver lá, eu excluo na hora. Então vamos lá. Então, os anjos pessoais, eles estão aqui justamente para isso, para nos servir tudo o que o Senhor designou para nós. Claro que a gente não pode ir contra a palavra do Senhor. Os anjos só obedecem aquilo que está na sua palavra. Não adianta você chegar e falar assim, anjo do Senhor, eu quero... pega um copo d'água para mim, anjo não sei o que lá, faz isso para mim. Não vai rolar, mano. Os anjos estão para te servir, mas dentro daquilo que está na palavra do Senhor. E dentro das nossas necessidades. Amém? Eu até contei a história do Bob Conner, que ele acabou de ministrar, ele ministrou durante muitas horas no dia, os pés dele estavam latejando, doendo. Ele falou assim, Senhor, eu só queria uma massagem nos meus pés agora. Daqui a pouco ele viu o edredom dele subindo e alguém metendo a mão dos pés dele, apertando os pés dele, fazendo massagem. Ele fala no livro dele que ele começou a gritar igual a menininha, que como é que levanta teu edredom, perto teu pé, tu não vê quem é. Aí ele percebeu que eram os anjos dele ministrando sobre ele. Sabe? Aí você pensa assim, nossa, que negócio ridículo é, cara. Sabe, mas era uma necessidade que ele queria. Sabe? Ele estava com os pés doendo. E a maneira que tem um outro profeta, que ele conta essa história no livro, em que ele fala assim, poxa, eu queria ter essa mesma experiência. Aí começou a falar, os anjos que trabalham com ele para ministrar o pé dele, para fazer uma massagem. Ele queria uma massagem dos anjos. Ele foi constrangido pelo Senhor. Porque veio um arrependimento nele, ele falou assim, caramba, eu que devia massagear os pés de Jesus, porque foi ele que morreu na cruz por mim, pelo meu pecado, pela minha falha. Ele começou a chorar desesperadamente, começou a chorar, pedir perdão ao Senhor, por causa do pensamento dele egoísta, né? Mas foi ingênuo. Na hora que ele menos percebeu, cataram o pé dele também, começaram a massagear o pé dele. Então, assim, gente, os anjos estão para servir a gente no que a gente precisar. Sabe? Você vê que quando Jesus passou os 40 dias no deserto, foram os anjos que foram lá servi-lo. Então, os anjos, gente, estão para em tudo na nossa vida, tudo que a gente for fazer, os anjos estão envolvidos. Eu até publiquei uma frase
do Santo Agostinho. Não sei se eu salvei aqui. Na página lá do Instagram da escola. Eu não salvei, mas fala que... Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Aqui, achei. Fala assim, ó. Cada coisa visível no mundo é colocada sob a responsabilidade de um anjo. E é isso, gente. Vocês vão ver mais para frente, quando a gente for falar sobre os anjos classificados, sobre mais tipos de anjos, vocês vão ver que eles estão envolvidos em tudo, gente. Tudo, tudo, tudo que a gente for fazer. Amém? Essa apostila tá lá, tá? Para quem quiser depois ver lá os versículos bíblicos, tudo lá. Deixa eu partir para a segunda. Vou colocar aqui no slide para que você consiga acompanhar. Shalom, pastora Pamela, pastora Alex. Como é que vocês estão, meus pastores? Shalom. Prepara a roupa de frio, hein? Meu Deus, eu tô pensando nisso, cara. Aqui tá fazendo, acho que 20 graus. Eu tô aqui me tremendo de jaqueta. Eu tô imaginando aí, cara. Meu Deus do céu. Aqui tá chegando nos 6 essa madrugada. Jesus amado, que Deus tenha misericórdia de mim. Pô, vou chamar vocês para vocês ir lá em Itajaí com a gente, hein? Sábado. Olha, estamos vendo a possibilidade já. Mas acho então que a gente tá com evento, quem trabalha com festa, né? Acho que já tô com um evento agendado. Mas quem sabe? Vamos ver, vamos gerar isso aí então. Quinta nós estamos juntos. Deixa eu abrir aqui, gente. Só um minutinho. Vamos lá. Dá para todo mundo ver aí, né? Acho que dá. Olhando, vocês vão acompanhando. Ó, Deus designou os anjos para cuidar de você, a sua vida, e a razão de um número pulou. E eles simplesmente... deixa eu ver, porque tem coisa aqui que não era para estar aqui mais que eu tirei. Isso que eu estou lendo aqui, gente. Só um minutinho. Vamos lá, daqui em diante. Quando começarmos a trabalhar com os anjos e nos aprofundarmos cada vez mais no ministério dos anjos, é uma iniciação para uma dimensão que você nunca viu. Gente, depois que vocês começam a trabalhar com os anjos na sua vida, você fica estragado para sempre. Você fica... Ó, o pastor Alexandre e a pastora Patrícia que estão aqui, eles são nossos pastores do Casados para Sempre, é um curso do Casados para Sempre. A gente um dia foi ministrar, foi orar na casa deles, foi fazer uma reposição de aula. Vou falar aqui, né? Que é mais tranquilo de falar. Quando a gente começou a orar, eu tô ouvindo só a voz dela. Jesus! O que é isso? Jesus! A mulher flutuou do chão 2 dedos. Sabe? Aí no sábado, e durante a semana, eles começaram a receber penas. E eles, sem saber de onde que vinha essas penas, sabe? Até hoje eles estão meio capivados com essas penas, começaram a vencer. Eles começam a ministrar... Eles estão só na cabeça lá. Eles começam a ministrar o Casados para Sempre, a cara dela começa a brilhar de pó de ouro, a cara dele começa a brilhar de pó de ouro, sabe? E aí a gente foi orar num sábado lá, que a nossa resenha está sendo depois da aula, né? A mulher flutuou de novo, saiu 2 dedos do chão, sabe? Começou a aparecer pena, começou a ter experiências com Deus lá, eles, sabe? Ela falou que viu... Eu nunca tinha visto essa característica de anjo. Ela falou que o anjo que saiu de trás de mim era com um capacete quadrado e tinha uma asa no capacete dele. Que negócio doido. Mas estão começando a ficar estragados igual a gente, entendeu? Eles são 2 Bíblias ambulantes.
fala qualquer coisa, o versículo eles buscam no hebraico, no latim, no grego, no aramaico, sabe tudo. Mas estão ficando estragados igual a gente também. Amém? Então, por quê? Quando a gente começa a entrar nesse ambiente, cara, já era. Vocês vão começar a ter esses tipos de manifestações. Vocês vão ver, daqui a pouco vai aparecer umas penas em lugares que você nunca imaginou. Vai começar a aparecer pedra preciosa para você. Sua mão vai começar a brilhar com pó de ouro, com pó de rubi, os pó azul, pó rosa, pó verde. Verde não. É azul, rosa, que é de prata, ou dourado, que é o de ouro. Vai começar a ter um monte de manifestações. Sabe? E daqui a pouco, cara, quando você vê, já era. Sabe? Você já entrou nessa dimensão. Só que aqui tem um porém. Sabe? Aqui tem um porém nisso aqui. Vocês que estão fazendo esse curso, vocês têm que entender uma coisa na cabeça de vocês. A maioria das pessoas não vão compreender isso que vocês estão vivendo. As pessoas não vão compreender isso. A primeira coisa que elas vão falar de vocês, e eu estou preparando, já estou avisando, porque vai acontecer. Elas vão falar que isso é heresia, elas vão falar que isso não é de Deus, elas vão falar um monte de coisa de vocês. Eu já ouvi cada coisa, assim, surreal. Sabe? Mas sabe qual é o mais legal? É que enquanto eles estão criticando um monte de coisa, estou operando um monte de cura, estou operando um monte de sinal, estou sendo útil na vida de um monte de gente, estou trazendo mais pessoas para perto de Cristo. E as pessoas geralmente que criticam, que falam mal, são pessoas que não fazem nada para o reino de Deus. Ou são totalmente inúteis, são totalmente infrutíferos. Sabe? São totalmente infrutíferos. Porque, cara, é claro que você pode pegar ungido de um lado, ungido de outro. Só que, se eu for pegar de um lado, Kenneth Reagan, o apóstolo Ronaldo Lovitch, o Leandro Spence, Davi Rebolo, Neuza Tioca, nem sei mais quem, poderia falar 1 milhão de pessoas desse aqui. A Rebecca Brown, Ana Mente Ferrell, Emerson Ferrell, e vários outros ungidos de Deus. Não estou querendo falar mal de ungido aqui, tá? Entenda bem. Eu olho para esses generais de Deus e esses generais de Deus fluem tudo isso que eu acredito. Porque foi com eles que eu aprendi muitas coisas. Agora, não estou querendo falar mal, gente. Eu acho que você tem que fazer, entenda bem, você tem que fazer aquilo que faz sentido para você. Nem tudo que eu vou falar aqui também você tem que absorver. Porque talvez uma coisa que eu vou falar para você não vai fazer sentido para você. O que a Bíblia fala? Veja tudo, mas absorva só aquilo que é bom para você, aquilo que faz sentido para o seu chamado. Aquilo que não fizer sentido, tá tudo bem. E não é porque eu não sou um homem de Deus, é que não faz sentido só para você. Tem coisas que eu não concordo com o Leandro Spence. Tem coisas que, para mim, ele não funciona muito bem. Com o apóstolo Ronaldo Lovitch. E eles não são homens de Deus? Claro que são generais do Senhor. O apóstolo Alexandre, o pastor, estou chamando já de apóstolo Alexandre. O pastor Alexandre, a gente conversa bastante, a gente fala do Kenneth Reagan, ele acredita numa base, e para mim não faz muito sentido, a gente vai falando, sabe, essas coisas, e vários outros ungidos de Deus. E, gente, está tudo bem, todo mundo é ungido de Deus, todo mundo é homem de Deus. Sabe? Todo mundo tem que estar trabalhando para o reino, todo mundo está fluindo. Só que, por que eu estou falando isso para você? Só que quando você começar a falar sobre esse tipo de coisa, vão tacar pedra em você. Isso é certo. Então, esteja bem sensível para quem você fala esse tipo de manifestação. Não saia falando para qualquer tipo de pessoa, não saia comentando com qualquer tipo de pessoa. A não ser que for um comando do Senhor. Viva a sua experiência você. Se o Senhor te impulsionar para que você fale de alguma coisa acerca do ministério angelical para alguém, ou de qualquer outra manifestação, beleza. Se não, meu irmão, não fale. A pastora Patrícia e o pastor Alexandre que estão aqui, nunca falei de anjo para eles. Nunca comentei nada. Tanto que eles nem estavam na turma aqui. E tem um monte de gente aqui que eu nunca comentei nada, eu nunca falei nada. Para começar esse curso aqui, na verdade, eu nunca quis
Eu relutei para começar, o pessoal, nas primeiras turmas, o pessoal que está desde a antiga me ligava. Poxa, quando que a gente vai começar? Eu nunca quis fazer isso. Só que a gente hoje já está na quinta turma, sabe? É um negócio que eu amo fazer, sabe? Só que as pessoas não vão, principalmente, se você é um pastor da sua igreja, como no caso aqui do pastor Otávio, como no caso de alguns outros pastores aqui, que tem seu ministério independente, mano, vai para cima. Vai para cima porque vocês são a autoridade do local. Só que, principalmente, se vocês têm uma autoridade sobre a vida de vocês, que não compreende muito bem, falo isso por experiência própria minha e de muita gente que está próximo de mim. Não falam. Não joga pérola aos porcos. Não para que você se proteja. Amém? Pois você entra, acompanhando lá o slide, ó. Você entra em uma profundidade de relacionamento com uma equipe angelical que habita com você, que vive e mora com você. E quando você entra nessa dimensão, não tem mais como voltar para trás, não tem mais como voltar, gente. Sabe? E a gente estava indo para a seropédica hoje, a Erika começou a chorar e falou assim: caraca, Rodrigo, eu tô vendo a minha anja e a sua anja. Apareceu uma anja nova, pastora Paula, pastor Alex, de guerra para ela. Tô vendo elas andando na nossa frente, que não sei o que lá, e começou a chorar. E sim, gente, eu não sei quantos anjos eu sei o nome, mas sei bastante, sabe? E você vai descobrir também. Você vai ver que eles têm as características próprias dele, principalmente, ó, a minha anja ministerial, Hilda, e sim, deixa eu falar aqui para que você já te escandalizar e você se tranquilizar. Anjo não tem sexo. Anjo não existe anja mulher nem anja homem. Anjos são assexuados. Só que eles têm formas masculinas e eles têm formas femininas, feições. Zacarias fala muito claro isso, de seres viventes com forma de mulheres. Então, existem sim, só para que fique de uma maneira mais fácil, para que você entenda, existem anjo, confeição em nome de homem, e anja, para que você entenda, confeição em nome de anja, de mulher. Entendeu? O nome da minha anja ministerial, que é uma anja de guerra, é Yuda. É um nome indiano. E é um nome unissex, na verdade, mas a gente sabe que é mulher. Só que o nome da anja da Erika é um nome normal. É Fala aí pra mim, irmão, que eu não lembro. Não sei o quê. Elisa. Olha que doideira. Elisa, um nome totalmente normal, assim, no nosso meio. É hebraico o nome dela. Então, vocês vão ver que os anjos também têm seus nomes, suas características. Você tem esse anjo com característica, nome com tudo. Tem até um livro que eu estou querendo ler de um apóstolo que Deus designou 2 anjos para trabalhar junto com ele. E ele falou assim, beleza, mas como é que trabalha com eles? Assim, assim, assim. E quais são os nomes dele? Aí o Senhor falou, você escolhe o nome dele. Aí um era azul e o outro dourado. Um ele chamou de azulão e o outro de tocha. Aí o que acontece quando ele vai ministrar? O azulão entra arrebentando os demônios tudo. Ou é o tocha? É que eu não li, o pastor estava contando, eu não li esse livro ainda, estou querendo ler. Ele falou que o azulão sai arrebentando os satanás tudo do ambiente, sai batendo todo mundo. Blá, 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 blá. Quando você está ministrando, gente, que o satanás manifesta, são os seus anjos batendo nele para que ele saia e se manifeste. É isso que acontece. Olha o significado do anjo dela. O significado de Deus é meu juramento. Deixa eu ver aqui. Ó, Deus é meu juramento. Deus é abundância. Normalmente, os nomes dos anjos têm algum significado. Entendeu? E esse azulão sai arrebentando os demônios tudo. E o tocha, ele vem com avivamento, com a glória de Deus. Provavelmente, gente,
Vocês têm um monte de anjo assim, um que vem arrebentando todo mundo. Pastor Otávio, eu estou falando dele porque eu vejo o jeito que ele ministra. Ele está lá ministrando e liga, um monte de gente começa a ficar oprimida, começa a sair. Satanás, daqui a pouco ele vem, palavra de conhecimento, com o poder de Deus, com batismo, com não sei o quê. É a mesma coisa. É isso. Olha o nome do anjo chamado do apóstolo Carlos. Melina. E você pode pensar, cara, mas isso é muita viagem. Gente, quando a gente descobriu acerca dos nomes, eu não tinha ideia nenhuma, eu nunca ia inventar esses nomes, porque foram os nomes totalmente aleatórios que a gente nunca viu na vida. Começou a vir na nossa vida. Os nomes, Alaf, nunca vi esse nome na vida, que é um anjo de cura interior. Olaf, que é um anjo de cura interior. Natanael, que é um anjo de cura, já é bem comum. O do Edward, que é um anjo de finanças, foi muito interessante. Eu vi um colega meu viu um nome parecido assim. Eu falei que viu um anjo, ele viu um anjo, na verdade, que desceu para trabalhar junto comigo. Ele falou, cara, esse anjo eu acho que é um anjo de finanças, parece. E eu vi na sua testa escrito Edward. Fui pesquisar. Edward significa guardião dos tesouros do céu, guardião dos tesouros de Deus. Você vê que como que o nome encaixa com o chamado do cara? É isso, é assim. Hilda, que é a minha anja de guerra, que é uma anja de batalha espiritual, sabe o significado do nome dela? Guerra. Hilda significa guerra. Olha que doideira. Eu vou mandar lá no grupo Pastor Marcos, eu não lembro, eu não sei. Acho que é Anjos o nome. Só que eu tenho que descobrir o nome do pastor, porque senão a gente não vai, vocês não vão conseguir achar. Tá, Michele? Como descobrir quem são os anjos? A gente vai falar mais pra frente, Michele. Galadiel, a pastora Pamela. Olha o da pastora Pamela. Galadiel, os anjos de finanças dela. Rafael, um anjo de cura. Então, pastor Marcos, os nomes não estão propriamente dito ao seu chamado. Tá? Assim como existe 1 milhão de João, 1 milhão de Maria, 1 milhão de Rodrigo, 1 milhão de Marcos, 1 milhão de Juliana, de Thaís, de Patrícia, de Stephanie, 1 milhão de tudo. Existem anjos com 1 milhão, com nomes iguais, com funções diferentes. E eu falo isso por experiência própria. Vocês vão ver. Quem aqui? Vamos ver aqui, porque talvez aqui muita gente ainda não tem experiência de ver o nome dos anjos. Mas quem aqui tem o nome de um anjo chamado Uriel? Levanta a mãozinha assim, só para que eu saiba. Ó, pastora Rosângela, Érica, pastora Rosângela. Ó, o apóstolo Carlos também. Mas quem, gente? Uriel. Só eles três. Quem tem Salatiel? Deixa eu ver aqui. Aqui ninguém tem Salatiel. Nossa, é a primeira vez que eu não vejo ninguém com Salatiel. Uriel, Salatiel. Ah, o apóstolo Carlos também. Salatiel. Parece que esses nomes é igual João e Maria, tem tudo que é lugar. Sabe? Ó, eu já vi anjo Natanael o anjo Natanael que trabalha comigo é um anjo de cura. Só que eu já vi um anjo chamado Natanael com outra pessoa que trabalha totalmente diferente. Ó, Salatiel, ele tem um coração na mão. Ó, que doideira. Ó, da pastora Pamela, agora eu lembrei. Ó, o da pastora Pamela é Natanael e um anjo de cura. Tem o mesmo nome e a mesma função. Mas eu já vi experiência. Aqui no anticurso teve pessoas que falam que Natanael é isso, tem um nome e função diferente. Olha o que o pastor Carlos colocou. Esse anjo dele revela o oculto das pessoas. Olha que doideira. Vou continuar. Uziel, ó, pastora Pamela, de força. Olha que doideira. Ó, aquilo que a gente falou antes, sempre que uma pessoa nasce, Deus envia um anjo para cuidar da pessoa.
A gente até falou na primeira aula acerca dos anjos pessoais. O que acontece? Existe um anjo que cuida das finanças do Senhor. Esse anjo divide a terra em 6 quadrantes: norte, sul, norte, sul, norte, sul. E ele visita a casa de cada um justo. Ele trabalha 6 anos na terra e 1 ano ele trabalha no céu e descansa. E ele te recompensa de acordo com aquilo que o Senhor te dá nas suas mãos. Ou seja, cuide bem dos tesouros que o Senhor está te dando. Porque você vai ser recompensado de acordo com os talentos que você multiplica ou que você enterra. Amém? E esse anjo, ele é um anjo muito poderoso porque ele tem na mão dele um caderno e na outra uma caneta. E ele anota ao Pai, leva ao Pai e recompensa cada um justo de acordo com aquilo que ele faz. Só que qual que é o interessante disso? É que os anjos pessoais de algumas pessoas, às vezes, ele conta a experiência, né, através de uma revelação, que os anjos pessoais das pessoas que estão vacilando em pecados, em desobediência, eles ficam receosos. Por quê? Quando esse anjo vem, ele tem que recompensar de acordo com aquilo que a pessoa faz. Se a pessoa não faz, a pessoa, infelizmente, ele não pode fazer nada. Porque Deus se move pela sua justiça. Deus se move pela sua palavra. E ele fala uma experiência legal acerca dos anjos pessoais, é que quando uma pessoa peca, quando uma pessoa tem um pecado de estimação, quando uma pessoa leva uma vida de iniquidade, quando uma pessoa desobedece o que o Senhor fala com ela, os anjos pessoais dessas pessoas são humilhados perante o inferno. Os anjos dessas pessoas o inferno começa a debochar e humilhar eles. E é engraçado que nessa revelação do Davi Rebolo, ele começa a falar que os anjos, eles falam que eles ficarão no posto dele, mesmo que eles tenham que padecer. Aí ele fala uma experiência bem legal, que ele fala assim, as pessoas quando pecam ou erram, elas deviam perguntar pelos anjos pessoais dela. Que não somos nós, só nós que sofremos. Você vai ver que a gente vai falar acerca de uns anjos daqui específicos. Então, meu irmão, quando você vacila, seus anjos padecem junto contigo, meu irmão. Entende? Vamos continuar, não. Ao longo do tempo e ministério, Deus disponibiliza mais anjos para auxiliar essa pessoa de acordo com o que ela desempenha, o chamado dela, a habilidade que ela exerce, que ela está executando, dons que estão em funcionamento na vida dela. E ao longo, está repetido. Então, gente, o que isso significa? Que quanto mais relevante é o seu ministério, mais anjo o Senhor vai designar. Apóstolo Carlos, esse anjo que cuida das finanças, esse é um anjo que cuida das finanças do Senhor. Entendeu? Um anjo que cuida dos tesouros do Senhor. É porque no livro não fala o nome, na verdade, nos livros, geralmente, os autores não falam os nomes. Justamente para não ficar uma questão da pessoa dar mais ênfase ao anjo do que ao Senhor Jesus. Então, geralmente, eles falam só anjo e tudo mais. Só se for algo proposital. Entendeu? Isso que a gente acabou de ler, o que significa, gente? Dependendo do seu status de influência, o Senhor vai designar mais ou menos anjos para a sua vida. A gente foi orar para uma moça, que ela está até concorrendo para prefeito aqui em Itaguaí, em que eu vou votar nela, é que a gente foi orar por ela. É porque, assim, com político, com gente importante, gente, eu não sou igual esses caras que ficam babando ovo em prol da pessoa olhar para você, mano, comigo não tem essa. Sabe, bajulação, esse negocinho insensado, não tem isso comigo. E eu olhei para eles assim, falei, cara, eu preciso orar por eles, não sei porque. Eu vi ela com uma roupa de general, do exército, só com uma roupa de general. Aí eu falei, minha irmã, você deixa eu orar por você, que eu tive uma visão assim com você aqui agora. E quando a gente foi orar por ela, a Érica viu um exército de 500 anjos atrás dela. Mas por quê? Porque ela trabalha num âmbito geográfico muito grande. Ela tem projetos sociais,
a questão da política. E você fala, Rodrigo, vai misturar a espiritualidade com política? Claro, com certeza. Tem que ter uns homens, a mulher de Deus cheia do Espírito Santo lá, cara. Principalmente na política, que rege a nossa vida. Eu estava vendo o avivamento das Ilhas Fiji. O presidente, o primeiro-ministro das Ilhas Fiji falando, declarando a sua vida a Cristo, mano. Falando que as ilhas... Nossa, eu tô tudo arrepiado, nem é frio. E as Ilhas Fiji são do Senhor Jesus. Você tem noção disso, meu irmão? Em que a gente vê um presidente do nosso país declarando o Senhor Jesus como o Senhor do Brasil e não vê um satanás de um 9 dedos lá, subindo lá com um monte de macumbeiro atrás? Você está entendendo? Então, sim, gente, a gente tem que misturar, principalmente os homens cheios. Eu não estou falando um pastor tem que ser político, não. Mas homens que têm um chamado para isso. Entende? Então, quando eu vi esses 500 anjos, eu não vi só sobre ela. Não sei quem conhece aí o apóstolo, que é da Polícia Federal, lá do Comando Água, o apóstolo Rosângela. Qual que é o nome dele? Luiz. Quando eu fui ministrar lá no Yom Kippur, quando eu encostei naquele homem, maluco, eu vi um exército atrás dele, tudo enfileirado assim, veio atrás dele. Mas por quê? Há um tempinho atrás, ele era o chefe da Polícia Federal do Brasil. Ele estava num cargo muito alto, e na época que estava esse bololô aí com o Bolsonaro, essa parada toda. O cara estava mexendo em guerra a nível geográfico nacional. Então, para essas pessoas, o Senhor tem que mandar muitos anjos de guerra. Então, a relevância do seu ministério é que a gente às vezes não tem noção. Talvez o Senhor te chamou para ministrar sobre uma cidade e o exército do inferno se levanta para impedir de você chegar lá. E o Senhor tem que enviar um exército do céu para combater aqueles satanás tudo. Você acha que do mesmo jeito que Deus fala com a gente, que vai haver um destravar, que vai haver curas, sinais, maravilhas, gente aceitando a Cristo e tudo mais, você acha que os satanás não falam para os bruxos, para os macumbeiros também, que vai ter um mover do Senhor, não? Um destravar? Com certeza. Sabe? E a gente às vezes cria um tabu por causa disso, cria uma receita por causa disso, mas por isso que o Senhor não mostra para a gente. Para que a gente também não valorize muito mais isso do que a glória do Senhor Jesus. Os anjos estão lá para nos ajudar. Quando a gente chega lá, os anjos já estão arrebentando todo mundo para a glória vir do Senhor e o nome do Senhor ser glorificado. Tudo aponta para Cristo, meu irmão. Amém? Continuando. Isso aqui é uma curiosidade para que você entenda. Os anjos ministeriais de algumas pessoas podem ter a mesma fisionomia. Isso é real, gente. Os anjos podem ter a sua aparência, podem ter a sua cor, podem ter o seu cabelo. Isso eu falo por experiências próprias de pessoas muito... Eu não vi nenhum anjo parecido comigo, mas pessoas muito próximas de nós viram anjos parecidíssimos com elas. Igualzinho. Eu já vi, gente, anjo negão, careca, barbudo. 2. Não sei quem que me falou, cara. Se foi o pastor Charles, um pastor que vai ministrar até quando entendeu com a gente. Que um anjo aparece barbado, barbudão igual eu tô aqui, e no outro dia aparece feito a barba. Olha que doideira. Sabe? É uma maluquice que só, mas sim, existem vários anjos com várias características diferentes. E pode ser que um anjo seu pessoal possa ter a mesma fisionomia que você. Bem? Só que isso não é uma via de regra, tá? Continuando, ó, no mínimo cada pessoa tem 2 anjos andando contigo a todo instante. Lembra que a gente falou 2 anjos, o ministerial e o pessoal. Porém, normalmente, tá, gente? Geralmente é mais um pouco quando a pessoa já está tendo uma relevância ministerial. Cada pessoa geralmente tem 5 ou 6 anjos que andam com ela para todo instante. O que a Bíblia diz? Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que estão no livro. O que isso quer dizer? Que os anjos estão ao nosso redor e Satanás e seus demônios ao nosso derredor. Então, sim, existem anjos que vão estar aonde quer que a gente esteja, eles vão estar lá junto com a gente. Ó,
Pois cada coisa que ela faz, seja ministerialmente, profissionalmente, financeiramente, dentre outras coisas, conjugalmente, esses anjos estão ali para auxiliá-los. Os anjos são nossos ajudadores das coisas mais simples, desde as coisas mais complexas. E a quantidade de anjos que você tem é de acordo com a relevância do seu ministério, como é que a gente acabou de falar. E dependendo do nível de autoridade que você carregue ou exerce no mundo espiritual, assim será a hierarquia, ou o tipo de batalha que você está carregando, será o tipo de hierarquia. Quando você é ungido a pastor, seu anjo muda. Vem anjos mais fortes. Quando você é ungido ao seu chamado ministerial, profeta, mestre, a evangelista, vem um anjo diferente. Por quê? Foi liberado para você uma nova autoridade, ou seja, um novo acesso. Uma nova unção, um novo acesso. Tem? Em 2019, porque poucas pessoas sabem disso, eu aprendi isso, o apóstolo Coraiola que falou isso, foi na época que eu estava começando a aprender. 2019, todos os anjos de todas as pessoas foram mudados, os anjos ministeriais. Todos. Todos. Você vê que logo em seguida veio o que é a Covid. Os anjos começaram a vir anjos mais fortes. Então, provavelmente, quando você for ungido a pastor, a profeta, apóstolo, mestre, não sei o quê, os anjos serão trocados, virão anjos mais fortes. Ou acrescentarão ou mudarão. Espíritos ministradores e suas características. Estou correndo um pouquinho, tá, gente, para adorar. Os anjos do Senhor são espíritos ministradores, enviados para auxiliar ou ministrar aqueles que no dia da salvação. Isso significa que Deus não é limitado apenas por ministros humanos, mas tem seus próprios ministros que trabalham sob seu comando para realizar o que ele deseja na terra e na vida do seu povo. E a Bíblia menciona muitos tipos de anjos e conhecer alguns dos papéis que eles desempenham, o ajudará a entender como um anjo pode aparecer em sua vida. Isso que eu vou falar aqui para você não é limitado só nisso. Tem muita variação de muita coisa, gente. Vocês vão ver muita coisa bizarra. Vocês vão ter experiência de muita coisa bizarra que não vão estar aqui além. Os anjos, eles não estão presos em matérias igual a gente. Bem? Algumas histórias nas escrituras nos dão detalhes surpreendentes de como os anjos se aparecem e se revelam nas suas funções ou atribuições. Existem anjos vigilantes, como fala em Daniel, anjos de cura, anjos de alegria, anjos da guarda, anjos guerreiros, anjos mensageiros, criaturas vivas, anjos serafins. Anjo, gente, eu estou colocando anjo aqui para que você entenda, mais anjo uma classe, querubim uma classe, serafim outra classe, vigilante outra classe, tronos são outra classe, e vários outros, são tudo classes. Anjo é algo específico. Querubins é algo específico. Então, assim, eu estou colocando um anjo numa terminologia para que você entenda do conceito geral. Tipo, eu vi um anjo serafim, não é um anjo, é um serafim, mas para que você entenda, a gente fala anjo. Anjos mensageiros. A palavra anjo no grego é ângelos, que traduz como mensagem. Deus enviou seus anjos para muitas pessoas na Bíblia, por todos os tipos de razões diferentes. Gabriel é um dos anjos mensageiros mais importantes, muitas vezes aparecia para fazer um anúncio que tem consequências terríveis. Ele foi enviado para o céu em Daniel 9, bem como para Zacarias, o pai de João Batista, Lucas 1, e ele foi enviado até mesmo para anunciar a concepção de Cristo, para Maria. Às vezes, Deus nos dará visitas de advertência para nos manter longe de problemas ou para nos proteger dos danos dos planos do diabo. Quando você vê um anjo falando um negócio com você, não vai em tal lugar, para você sentir no seu espírito, cara, não faça isso. São os anjos do Senhor falando contigo. Mateus 2:12 nos diz que José, o pai de Jesus, foi divinamente avisado através de um encontro angelical, em sonho. Foi dito que não voltasse para a terra de Herodes, mas que ele e Maria deveriam levar a Jesus para outro país e tudo mais, para outro lugar. Está falando só sobre o anjo mensageiro, eu estou correndo só por causa do horário. Ó, isso aqui é muito importante, gente. Isso aqui é uma chave, muito importante. Honrar uma visita em um sonho, uma visão ou qualquer experiência é muito importante. Vale a pena ouvir ao Senhor quando Ele fala. Você nunca sabe se uma bênção está por trás de uma
que uma bênção está por trás de uma porta de obediência, ou as consequências de ignorar uma visita ou mensagem dos anjos do Senhor. Então, meu irmão, valorize as pequenas experiências ou grandes que você está tendo. Porque se você chegar e começar a tratar com desdém as experiências que o Senhor te dá, provavelmente vai começar a não aparecer mais. Se você desdenhar o ministério angelical, que isso, que não sei o que lá, provavelmente daqui a pouco não vai ter manifestação nenhuma. Eles não têm problema nenhuma se não aparecerem para você. Agora, você está frito. Ou vai ser muito mais difícil se você não tiver os auxílios deles para que você cumpra aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Então, assim, valorize as experiências que o Senhor está te dando. Valorize muito. Sabe? Porque eu não acredito que Satanás vai te dar experiências para que você busque mais ao Senhor. Quem faz isso não é Satanás, é o próprio Senhor Jesus. Anjos de fogo. A Bíblia chama de anjos serafins. Esses são os anjos que carregam fogo do amor de Deus. Sua tarefa do céu é ajudar e levar as pessoas à pureza, à santidade de Deus, bem como pregar ao coração das pessoas para encontrar Deus. Isaías 6, do 6 ao 8, diz: Isaías é comissionado como profeta. Sua primeira visitação é um encontro face a face com Deus, onde ele vê o Senhor alto e elevado e assentado no trono. Ele ouve a voz do Senhor e fala tudo, e a voz do Senhor falar e tudo ao seu redor começar a tremer pelo poder reverberante da voz de Deus. O templo em que ele estava cheio da nuvem da Shekinah de Deus, e de repente Isaías toma consciência de sua humanidade e percebe que é um homem pecador. E ele faz o que qualquer homem faria, ele enlouquece. E Deus o ajuda a ficar firme em seus pés depois que um anjo serafim usa uma tenaz depois de arrancar uma brasa de fogo ardente do altar e colocar sobre os lábios de Isaías, aquela brasa que você já conhece. Isaías é purgado da sua pecaminosidade e falhas e é capaz de permanecer na presença do Deus Santo. O único encontro com um anjo de fogo permite que Isaías permaneça confiante na presença de Deus, pronto para a ação. Esse ato do anjo de fogo permitiu que Isaías superasse instantaneamente seus medos e dúvidas e liberasse um desejo ardente de cumprir o seu propósito na terra, capacitando a dizer: aqui estou, Deus, envia-me. Diante desse encontro, Isaías descobre quem é Deus e quem ele é. Ele descobre a majestade, o poder e a santidade de Deus. Um único encontro com um anjo de fogo permite que Isaías fique confiante na presença de Deus, pronto para a ação. É para isso que os anjos de fogo são enviados, para ajudar aqueles que se sentem desqualificados ou inadequados para entrar na presença de Deus e permanecer com confiança. Deus quer enviar anjos de fogo para os filhos, especialmente durante os seus momentos de adoração e oração. Ele quer desviar o seu foco de suas deficiências e desejos de se afastar de Deus, permitindo que você volte a se consertar e com confiança e expectativa nele. Deus quer queimar todas as coisas que o impedem de conhecê-lo. E mais, em conhecê-lo mais, e em vez disso, dar-lhe acesso claro à sua presença e ao seu trono. Se há coisas com as quais você está lutando e o impede de adorar, seja vício, medo, preocupação, depressão, apenas peça a Deus para lhe dar um encontro semelhante ao de Isaías e observe o que aconteceu. Ou seja, gente, uma experiência, meu braço começou a doer. Uma experiência que você tiver com os anjos do Senhor pode mudar sua vida para sempre. Os anjos, os serafins, eles têm uma função muito legal. Quem tem chamado para avivamento, quem tem chamado de ativação, tem serafins que trabalham com eles.
Quem trabalha na área da adoração, louvor, dança, quem trabalha teatral, talvez peça teatral, que não sei se isso encaixa na adoração, mas quem trabalha na área da adoração, existem serafins que trabalham com eles. Entende? Quem trabalha com ativação, com avivamento, existem serafins que trabalham, porque os serafins estão totalmente ligados à adoração, à mudança de ambiente, à mudança para trazer um ambiente de glória, para trazer um ambiente do poder do Senhor Jesus sobre aquele lugar. São os serafins. Tudo bem? Deixa eu ver aqui a mensagem da Sara. Vira e mexe, os anjos cantam e dançam comigo, em casa e nos cultos. É exatamente isso, Sara. Aquele dia, daquele jeito que você estava cantando, gente, eu nunca vi, eu nunca presenciei, alguém cantando igual essa menina cantou em línguas. Nunca vi, eu fiquei pasmo. É a unção, Michele, é que meu braço começou a doer, o poder de Deus que está aqui, meu braço começou a doer. Eu nunca vi uma pessoa cantar em línguas igual aquela menina cantou. O medo foi tomado. Nem ela estava imaginando que ela estava cantando daquele jeito. No monte, na sexta-feira retrasada, ela não conseguia falar português. Ela só falava em línguas. Oi, Sara, não sei o que, ela Sara, não sei o que, ela não conseguia falar em português. E ela entregando profecia para ela mesma em língua. Foi um negócio assim. E ela apontava para o negócio, dava tchau e apontava. Não conseguia falar. É isso que a gente precisa, esse tipo de visitações. Continuando, anjo da guarda. Uma das funções angelicais, uma das funções do angelical, desses anjos, é cuidar da humanidade e nos proteger do mal, ou mesmo da morte. Na verdade, esta é uma promessa de Deus para nós. Salmo 91 fala isso, eu vou apenas pular para que você saiba que os anjos protegem. Anjos de guerra. A cena mais clássica da Bíblia, que vai falar de Daniel 10, que estava jejuando e orando, e o anjo ia vir para trazer a mensagem, mas Satanás tentou impedir, e o anjo voltou. Se eu não me engano, foi até o próprio Gabriel voltou e trouxe Miguel, e Miguel derrotou o principado daquela época. Ou seja, Deus teve que enviar anjos de guerra para batalhar a guerra de Daniel. Então, os anjos têm esse papel de também guerrear ao nosso favor. Anjos, os querubins. Os querubins inauguram a presença da glória de Deus, criando uma atmosfera onde sinais e maravilhas podem abençoar espontaneamente presentes. Sabe quando começa a aparecer pó de ouro, pó de prata, pedra preciosa, não sei o quê. Primeiro que caem das armaduras deles, essas pedras. As pedras, alguns têm asas, então caem também. Então, quando você vê esses tipos de manifestações, provavelmente pode ser dos querubins, mas não é uma via de regra, porque todos os anjos carregam a glória do Senhor. Quando esses anjos se manifestam, a glória da presença de Deus vem com tanta força que sentimos o peso tangível dela durante um momento de louvor e adoração. Muitas pessoas se veem cobertas de pó de ouro, prata, rubi, diamante, pedras preciosas, curas e milagres acontecem espontaneamente por causa da atuação desses caras. Como sabemos que são os querubins, Ezequiel 10, 3, 5 descreve esses seres, tá bom? Aqui vai falar de Ezequiel, você já leu, vocês sabem, senão depois eu vou mandar lá, você vai ler, só para que a gente ganhe tempo. Ó, isso aqui é bem importante, ó. Quando os anjos aparecem, uma das maiores coisas liberadas é um nível de revelação que permite que as pessoas tenham encontros pessoais com Deus. Como teve mensagem, gente, de pessoas que eram parentes de alunos que estavam na turma que aceitaram Jesus, de ouvir as aulas. Como teve de mensagem que eu recebi. Os vigilantes. Muitas vezes os anjos vigilantes em uma reunião ficam apenas olhando. Isso aqui eu vou só falar aqui porque o que eu vou falar aqui é o que está escrito ali. Os anjos vigilantes é muito legal, porque os anjos vigilantes eles têm uma função, os outros também,
Mas anjos vigilantes, geralmente, eles são os anjos de juízo. São os anjos quando vêm para devastar. Como aconteceu no Sodoma e Gomorra, como aconteceu em vários outros lugares, que o juízo de Deus veio. Só que os anjos do Senhor, eles têm um papel também muito interessante. Eles não olham nos seus olhos, eles olham no seu coração. Para saber se toda palavra que está sendo liberada, você está guardando ela ou não. Porque se toda palavra rema liberada, você recebe a resposta do céu, vem direto do trono para você. Porque eles levam. Só que se o seu coraçãozinho se fechar, você começar a indagar, falando que nada disso é de Deus. As manifestações, eu falo numa pregação, numa ministração, aqui. Provavelmente os anjos não vão poder te dar aquilo que o trono do céu tinha reservado para a sua vida. Então, o que isso quer dizer? Os anjos estão, nesse momento, sondando o seu coração. Se o seu coração está totalmente aberto para que você receba algo do Senhor ou não. Amém? O que vai determinar se você vai experimentar altos níveis de unção, de manifestações, é o quão seu coração é ensinável como o de uma criança. É puro e aberto para receber o nome de Deus sobre ti. Amém? Olha o que Salmo 103, 20 diz, que os anjos poderosos no Senhor são zelosos para cumprir a palavra de Deus. Amém? Isso que eu acabei de falar. Anjos de alegria. Já viu quando vem a unção de alegria e todo mundo começa a rir? São esses anjos. Amém? Depois você vê com mais com calma, se eu estou pulando. Ó, mas quem é o seu anjo? É o ser espiritual que tem todas as características do que é a sua vida. O anjo ministerial, ele vai te levar a realizar o ministério que você foi chamado. Então, os anjos que o Senhor designar para a sua vida está totalmente ligado àquilo que o Senhor te chama para ser. Se você é um libertador, você vai ter um monte de anjos de guerra trabalhando junto contigo. Se você é um avivalista, você vai ter um monte de anjos, um monte de serafins, um monte de anjos de glória do Senhor. Se você é um evangelista, você vai ter muitos anjos de cura, de sinais e maravilhas que vão operar com você poderosamente. Então, totalmente depende daquilo que está de acordo com o seu chamado. Amém? Deixa eu ver o que a pastora Pamela colocou. Eu sei que ela tem um vigilante que trabalha com ela. Abidiel, o anjo vigilante que nos visitou, com um caderninho anotado com as nossas orações. Eu vou mandar esse vídeo lá no grupo, gente. Um cara foi filmar por meio de ondas de calor, não sei como é que diz aquilo. Ele foi filmar ele orando. E aparece ele ajoelhado e aparece um ser anotando um negócio, não. Ou seja, os anjos, os vigilantes do Senhor anotam aquilo que você gera no seu coração. Eles não estão olhando nos seus olhos, agora estão olhando no seu coração. A pastora Pamela teve uma experiência assim com o vigilante. Pastor Alex. Entende? Então abre o seu coração, meu irmão, que eu tenho certeza que esses anjos do Senhor vão te visitar. Eu falei que os anjos podem ser trocados. É isso, gente. Deixa eu orar pela sua vida. Isso aqui vai estar tudo na apostila lá, tá? Para correr. As ativações a gente vai fazendo conforme as outras aulas. Essa aula aqui vai ficar gravada para que você assista depois mais com calma também. E a gente vai falar depois mais de forma dos anjos. Eu não falei aqui, que estava gravado na minha mente, mas também um dos anjos que eu achei muito legal são os anjos mártires. Que são esses anjos mártires? São os anjos... Claro que muitos de vocês aqui talvez vão morrer naturalmente ou de alguma enfermidade. Não sei, gente. Não estou jogando enfermidade na sua vida, não. Mas não sei como você às vezes cuida do seu corpo, cuida da sua vida. Pode acontecer. A gente não está livre disso. Só que, se você for um mártir do Senhor, eu creio que a perseguição também está muito próxima.
Sabe? Está muito pertinho. Daqui a pouco vão perseguir os crentes, vão querer matar os crentes. Eu creio nisso muito forte. E tem um profeta que ele teve uma experiência, eu não lembro qual o nome dele, mas fala no livro que eu li dele, e ele foi arrebatado numa dimensão do céu e viu um monte de homens nos cavalos, viu um monte de homens, seres assim, e ele falou assim, quem são essas pessoas? Onde eu estou? Ele falou assim, você está na dimensão dos anjos mártires. E ele falou assim, que bizarro. E ficou sem acreditar, assim, ficou em choque do local onde ele estava, dessa experiência que ele estava tendo. Ele falou assim, mas como que isso existe? Quando ele foi descobrir, o cara que estava falando com ele era Estevão, o mártir que aparece lá em Atos, era o próprio Estevão. E ele começou a falar que quando uma pessoa é mártir, o Senhor designa um anjo mártir para ela. Para quê? Quando a pessoa estiver próxima a morrer, próxima a padecer, os anjos trocam de lugar com ela, para que a pessoa não sinta dor. E essa pessoa que teve esse tipo de experiência recebeu um anjo mártir. Tomara que eu não tenha esse anjo, Jesus. Sabe? Mas é um anjo. Mas olha o amor do Senhor. Eu entendi quando ele falou isso. Ele explica isso muito bem. Que esse é o tamanho do amor do Senhor para nós. Porque se você vê, gente, nos evangelhos, assim, é uma honra a gente servir ao Senhor e morrer por ele. Mas morrer igual os apóstolos morreu, eu não queria, não. Eu acho que você também não queria, não. Você ser cortado do meio de baixo para cima. Você ser crucificado. Eu estou falando aqui dos apóstolos. E se eu falar num tempo de várias outras, no tempo da Idade Média, vários outros tempos que mataram um monte de crente, perseguição, Nero, sabe? Em que eu não posso nem falar do jeito que eles matavam os crentes lá. Sabe? Eu, sinceramente, se fosse pensar por mim mesmo, eu ia falar assim, caraca, mano, como é que eu posso morrer assim, sofrer tanto assim, e o Senhor, sabe? Por mais que a gente vê tão bonito, Deus, Paulo, Pedro falando, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo, mas imagina a dor que esses caras sentiram. Ou a gente pensa que sentiu. E a gente pensa, caraca, eu vou sofrer isso tudo. E a gente vê que existem anjos que trocam com a gente nesse último lugar, nessa última hora, para que a gente não sofra. E vocês sabem qual era o nome do anjo mártir de Estevão? Estevão também. E você sabe qual é o mais legal? Que se você pode pensar, mas isso não tem base bíblica nenhuma. Vamos pegar para aquele texto de Atos. Estevão dá um baile nos caras na Bíblia, pega a Bíblia, destrincha, eles ficam tudo bravinho. Enquanto Estevão estava falando da Bíblia, eles estavam se mordendo, mas estava tranquilo. Quando Estevão fala, eis que vejo o céu aberto e o Senhor taxou meu apóstolo. Eu já sabia, por isso que eu estava tentando correr para terminar, mas vai ficar gravado esse finalzinho, depois você assiste. Deus abençoe, tá, meu amigo? Boa live aí, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te enche do espírito de profecia, que os anjos do Senhor ministrem com o Senhor poderosamente, que seja algo tremendo em nome de Jesus. Daqui a pouco eu tô lá junto com você. Depois eu te mando um áudio explicando melhor. Aí vai ficar top. Então, se você vê aquele texto lá, depois que Estevão fala da Bíblia, eles começam a se morder, mas eles estavam se mordendo. Mas viram que Estevão falou acerca da Bíblia. Daqui a pouco Estevão fala assim, eis que vejo os céus abertos, o Senhor sentado à direita do Pai, não sei o que lá. Os caras rasgam a veste na hora e fica bravo, e começa a falar herege, e começa a falar um monte de coisas e vão apedrejar Estevão. O que isso significa? Primeiramente, que os fariseus, meu irmão, as pessoas que não entendem o mundo espiritual, estou falando de pessoas mal intencionadas, de verdade. Não estou falando aquele cara que creu, nunca experimentou, mas fala isso de uma forma ingênua, fala isso de uma forma assim, sem saber o que está falando. Estou falando de pessoas levianas, de verdade. Enquanto você falar da Bíblia ou qualquer outra coisa, esses caras não vão se levantar contra você, não. Mas quando você falar de uma experiência sobrenatural, esses caras vão te apedrejar na hora. Porque só vai discernir e viver o sobrenatural quem realmente quer
quer viver essas profundidades, então tem coisa que a gente não encontra embasamento e que a gente não vai encontrar explicação. E foi isso que aconteceu com Estevão naquele momento. Estevão falou, eis que vejo os céus abertos, os caras começaram a apedrejar e falar um monte de coisa para ele. Mas olha qual o barato disso aí tudo. A Bíblia diz que quando apedrejaram Estevão, os olhos de Estevão, a face de Estevão estava como, gente? Brilhando como um anjo. As pessoas falam no relato. Quer ver? Vamos abrir o texto. Quero que você leia junto comigo. E bom que dele fala sobre o ministério dos anjos também. Aí vai ser legal. Deixa eu abrir aqui no Google, porque eu estou no outro celular. Atos 7. A gente vai ler do 53. Deixa eu abrir aqui, que eu ainda não consegui antes. Ó, a partir do versículo 52. Olha o que diz. Qual dos profetas antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vida do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Olha que versículo. Cada um vai ter uma versão diferente falando isso aí. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não receberam. Quem tiver com a versão atualizada da Almeida, eu acho, vai estar. Vocês que receberam a Torá ou a lei por meio de ministério dos anjos. Ou tem versões que falam por meio das mãos de anjos. Não sei como é que está a sua versão, mas aqui fala muito claro acerca do ministério angelical, em que a Torá foi dada, a lei foi dada pelo ministério dos anjos. E olha a partir do versículo 55. Aí, quando ele falou, ó que maneiro, quando Estevão falou, vocês receberam a lei por meio do ministério dos anjos, mas não receberam. Olha isso, 54. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangiam os dentes contra eles. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse, veja o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram os seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto apedrejavam Estevão, ele chorava, Senhor, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou, não consideres culpado esse pecado, dizendo, isso adormeceu. Você viu, gente, que quando a pessoa tem uma experiência que fica muito clara acerca do ministério dos anjos, tem pessoas que falam que a face de Estevão brilharam como uma de anjo. Por quê? Foram trocados. O anjo, na verdade, trocou de lugar com ele no momento em que ele ia morrer. Então, esse é o tamanho do amor por nós, do Senhor por nós. Amém? Por hoje é só, deixa eu orar pela sua vida. Semana que vem, a gente continua a falar sobre... Não, calma aí. Quase que eu saio da chamada. A gente vai falar sobre... Deixa eu até ver aqui o que é, que eu nem lembro. Os anjos consumadores de mistérios. Amém? Eu não vou fazer ativação agora, porque eu vou deixar mais para o final. Tá bom? Pode falar, pastor Rosângela. Eu vou trabalhar nessa festa do peão esse ano dentro do restaurante. E eu peço que vocês orem para mim, porque é um mês aqui que a cidade é consagrada ao demônio boiadeiro, tá? E já tá bem pesado, a atmosfera aqui já tá bem pesada.
Tem muitas pessoas que são da igreja que já tá ficando acamada aqui, muito forte, mundo espiritual. Então eu peço que vocês intercedam pela minha vida, pela minha família, porque tá bem complicado já a atmosfera aqui, tá? Eu vou trabalhar como ajudante de cozinha num restaurante, porque eu conheço pessoal, trabalhei com eles há 20 anos atrás, e eles vieram atrás de mim novamente, eu não queria, mas eles pediram para mim voltar, mesmo que fosse só como ajudante cozinheiro. Eu não vou mexer com bebida, eu não vou mexer nada com coisas que não convém da nossa doutrina, nossa religião, né? Porque a gente prega o verdadeiro Deus, então a gente não pode pregar uma coisa e fazer outra. Então eu só peço que vocês intercedam por mim, porque tá muito pesado já aqui a atmosfera da cidade, porque aqui foi enterrado bois de cabeça para baixo nas entradas de Barretos, tá? Vivo. Colocaram boi de ponta cabeça nas entradas e fizeram um ritual satânico muito grande aqui na cidade de Barretos. Por isso que a cidade de Barretos ela não desenvolve trabalho, firma, essas coisas, não consegue vir para cá, porque ela foi consagrada a esse demônio boiadeiros. Então eu peço que vocês orem, porque essa semana já vai começar uma guerra espiritual muito grande aqui, e a batalha espiritual já está muito grande. Foi aí que o apóstolo Ronaldo ia em Barretos? Ele ia vir semana que vem, né? Dia 17 agora, ele estaria aqui no Hospital do Câncer de Barretos, onde que é o maior hospital de câncer do mundo, né? América Latina. Também o câncer, também todo mundo já sabe que é um demônio, né? E ele ia bem na ala das crianças, que aqui tem 10 alas de criança, 10 casas de apoio de criança que faz tratamento de câncer. Ele ia justo na casa do vovô Antônio, onde que tem um salão que é para fazer culto, né? E adoração. Só que nessa época está bem complicado. Já começaram ataques satanistas aqui na cidade, já começaram a sacrificar a criança, já começaram a fazer festas satânicas aos bruxos em festas de crianças infantis. Inclusive, uma sobrinha minha vai fazer uma festa de bruxos para 2 crianças, de 3 anos e de 1 ano. É a mesma escola de bruxo lá do Harry Potter. Então, tá sacrificando muitas crianças aqui, estão sacrificando muitos animais aqui. Eu peço que vocês intercedam aí em prol da minha vida para me livrar de todas as setas do inimigo. Amém, pode deixar, pastor. Deixa eu estar orando por vocês, sim, com certeza. E outra coisa, gente, continue orando pelo apóstolo Ronaldo, tá? Ele tá melhorando aos poucos, mas aí tá passando uma guerra espiritual. E além de ser, ele tava falando, né, na época que uns bruxos tava um casal, né, de satanista tava atacando eles. Mas eu tive a impressão no espírito de ser algo relacionado à política do Brasil, algo pesado, sabe, envolvendo as pessoas dentro da política meio do Brasil. Principalmente, ó, ali é no Hospital do Câncer, para orar pelos enfermos, tá? Pelas crianças com câncer dentro do hospital. Olha como é que o cara tá agora. Muita palavra. Ele falou antes dele ir para o hospital que ele recebeu 6 palavras proféticas, muita guerra espiritual se levantou contra ele. Então, assim, graças a Deus ele está se levantando, graças a Deus ele está rompendo, mas para a gente continuar orando para que o mais rápido possível ele consiga voltar ativo, tá bom? Então, gente, deixa eu orar pela sua vida. Conforme as próximas aulas, a gente vai começar depois a fazer as ativações, tá bom? Isso não quer dizer que você já não vai ter experiência, pelo contrário. Muitas pessoas já começam a ter esse tipo de experiência já nas primeiras aulas. Então, fica atento. Se você tiver qualquer tipo de experiência, qualquer visitação, manda mensagem, qualquer dúvida, manda mensagem para mim no privado, lá no grupo, que eu respondo. Bom? Chorar. Alguém mais tem algum pedido de oração, de enfermidade, que a gente queira que a gente ore aqui agora?
Amém, pastor Marcos. Eu creio em nome de Jesus. Então vamos lá. Hoje eu sonhei que ele estava de alta, cara. E eu decretei uma palavra falando que a nossa saída para Itajaí, quando a gente estivesse lá, iria receber alta. Então, em nome de Jesus. E por isso falei, a gente concorda que é ligado na terra, no céu, então vamos para cima. Deixa eu orar pela sua vida. Feche seus olhos aí. Papai, em nome de Jesus, quero te entregar a vida de cada um dos filhos, Senhor. Em nome de Jesus, continua visitando eles, papai. Senhor, que esse começo dessa nova jornada, Pai, seja com muito poder e glória do Senhor, papai. Envie seus anjos, Senhor, para que já comece a ministrar sobre cada um dos filhos, Senhor. Envie seus anjos, Senhor, para que toquem cada um deles, Senhor. Aumenta o nível, Senhor. Tira todos os impedimentos, papai. E que as manifestações profundas comecem, papai, de uma forma extraordinária, Senhor. Que eles sintam esse poder, essa glória vindo como eletricidade sobre todo o corpo, Senhor. Ativa agora, Senhor, os anjos dos seus filhos, Senhor. Que em nome de Jesus eles comecem a se manifestar, Senhor. Em nome de Jesus, papai. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos nos unir, Senhor, agora como igreja, Senhor, intercedendo pela apóstola Rosângela, Senhor. Cubra com teu sangue a vida dela. Guarda ela, Senhor. Guarda sua família, seus filhos, Senhor. Seu esposo, sua casa, Jesus. Em nome de Jesus, que nenhum mal possa atacar, Senhor. Que nenhum mal possa chegar à casa dela e sobre os seus familiares, Senhor. Em nome de Jesus, papai. Guarda seu filho onde quer que ele esteja e toda a sua família. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós queremos pedir pelo apóstolo Ronaldo, papai. Senhor, envie o seu milagre, Senhor, envie o seu fôlego de vida, Senhor, o seu sopro sobre a vida dele, papai. Que em nome de Jesus, Pai, tudo volte à normalidade, Senhor, que a saúde do céu venha sobre ele, Senhor, e que ele tenha alta de uma maneira sobrenatural, Senhor. Nós unimos a nossa fé agora, Senhor, e declaramos vida sobre o apóstolo Ronaldo, Senhor. Vida sobre o apóstolo Ronaldo, Senhor. E que todo ataque do inferno sobre a vida dele que caia por terra, Senhor. Que tudo que foi lançado contra a vida dele, Senhor, que volte para as pessoas que se levantaram, papai. E que em nome de Jesus e seu filho venha com mais força ainda, papai. E faça um estrago no inferno, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima semana. Qualquer coisa, me mandem mensagem no privado, tá bom? Podem mandar mensagem. Estou aqui para servir cada um de vocês, tá bom? Vou mandar para mim, já vou subir aqui o vídeo da última aula. Vou subir essa aula aqui também agora. Mando depois a apostila para vocês, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Uma ótima semana. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom.